Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos convida a caminhar com Ele. Ele passa chamando, cada um de nós para caminhar com Ele, para ser discípulo, para aprender a viver a vida do céu. Nós estamos aqui para aprender a viver a vida do céu, Estamos preparando aí para esse encontro com Jesus, seja no Natal, seja um encontro pessoal, cada um de nós teremos com Ele, mas para viver este encontro, porque todos nós vamos encontrar com o Senhor, seja para a glória, seja para a condenação, mas nós vamos encontrar com o Senhor. E será um encontro de alegria quando nós encontrarmos com Ele. Assim Ele passou hoje mostrando aos discípulos, Antes André era discípulo de João Batista, estava lá, João mostrou lá o cordeiro, vai atrás dele. Ele que tem o poder, ele que é a glória. E ele deixou João Batista, que era maravilhoso, pregava o batismo da redenção, e todo o povo ia até ele. E agora vão até Jesus. André conheceu Jesus junto com João, o apóstolo, e ele ficou a noite inteira, onde tu moras? Jesus disse: vinde e vede. Eu não tenho aonde encostar a cabeça. Jesus não tinha, dizia, eu não tenho aonde morar. Mas vem. E eles foram e passaram a noite. Imagina a alegria de André quando ouviu Jesus. E Jesus deve ter passado a noite inteira conversando com eles. E aí depois eles foram embora, foram para casa. Aí Jesus volta e passa chamando eles de volta. E aí deixam tudo. Deixar tudo não significa abandonar. Você não vai abandonar seu pai, não vai abandonar sua mãe, não vai abandonar ninguém. Você vai ter a sua casa, vai ter seu trabalho, vai fazer todas as coisas. Quem vai casar, casa. Quem quer ser religioso, vai ser religioso, vai consagrar sua vida a Deus. Você não vai abandonar seu pai e sua mãe. Você vai deixá-los por causa do reino de Deus. Deus não pediu para você, abandona, não olhe mais com ele, deixa tudo, larga seu emprego. Não. Pedro largou seu barco, eles largaram, mas o pai, o Zebedeu, continuou trabalhando como pescador, deve ter contratado outras pessoas para continuar seu empreendimento, e eles foram ser pescador de homens, mas não deixaram a sua profissão, deixaram de fazer as coisas que eles fazem. Aí você vai ser um profissional de Deus, lá no seu trabalho, uma mulher de Deus lá no seu trabalho, um filho de Deus lá na sua escola. Então nós vamos ser sinal. O discipulado é isso, eu vou mostrar Deus. Por isso a primeira leitura que está aqui dizendo desta graça. Com tua boca confessares que Jesus como o Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então eu vou falar, olha, eu estou aqui, eu estou na escola, estou estudando, vou me formar, vou me capacitar para ser um homem de Deus. Aonde eu vou estar? Vai namorar, vai casar, vai ter sua família e vai transformar aquela família numa família de Deus. Essa é a nossa vocação. Você vai chegar na sua casa, você vai sair do seu trabalho e ir para casa. Graças a Deus que eu estou indo para a minha casa. Que maravilha, porque eu quero encontrar com a minha esposa.
quero estar com ela. Eu sempre conto a história de um homem que eu conheci, que era vizinho meu. Porque era uma coisa tão maravilhosa, que ele era pedreiro. E ele era mais baixo do que eu. Ele era magrinho e mais baixo. E a esposa dele era baixinha também, mas gordinha. Era gordinha, a dona Maria lá. É gordinha. Mas ele tinha um amor tão profundo para aquela mulher, que eu ficava impressionado. Porque assim, todo dia, ela ia até o portão, para despedir dele. Vai com Deus, meu amor. Que Deus te abençoe. Que teu trabalho hoje seja um trabalho que vai te trazer alegria. E ele, fica com Deus, minha querida. Aquele que te ama está indo embora. Fica com Deus. Deus te abençoe. Que o dia de hoje seja uma bênção para você. Pronto. Isso é todo dia. Meu quarto era do lado do portão dele. E também, quando ele chegava à noite, ele chegava à tarde, 5h30, ele vinha assoviando. Ele assoviava. Aqueles pedreiros gostam de assoviar, né? Aí ele assoviava a musiquinha e vinha lá em cima. Quando ele começava, apontava, tinha um corredor assim, ele apontava lá em cima, assoviando, a mulher, ela já escutava lá de dentro de casa, ela saía lá no portão. Aí ele chegava assim, querida, chegou aquele que te ama. E dava um beijinho nela. Então, entrava para dentro. Isso é todo dia. Né? Então, quer dizer, mesmo que ele ia trabalhar, ele ia mostrar para os outros aquilo. E aí você conversar com ele era pedreiro, aquela mão calejada. E aí todo domingo ele pegava os filhos, a esposa e ia para a igreja todo domingo. A missa era 9h da manhã. Eu não ia não, viu gente? Ele ia. Eu ficava encantado. E era uma conversa educada, amorosa, porque ele evangelizava com a sua vida, com as suas atitudes. Os filhos dele eram super educados. Era assim, amoroso. Por quê? Porque via como ele tratava a sua esposa. Então, é o testemunho. Às vezes nós vamos evangelizar com o nosso testemunho, e aí está dizendo porque ele crê, e ele consegue a salvação. Quem nele crê não ficará confundido. Aquele homem tinha uma alegria de falar, e às vezes ele passava, que Deus te abençoe, que bom que você está aqui, uma alegria te conhecer. Então todo mundo queria ele como pedreiro, para trabalhar na sua obra. Porque ele não fazia só uma obra, não fazia só uma casa, ele era construtor de Deus também. E é o que nós somos chamados, ser construtor de Deus, né? Padre, nós temos que pegar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Nós temos que ser testemunho. Imagina você dizendo para o teu filho, meu filho, você está aqui porque Deus me deu você de presente. Minha filha, você foi gestada no amor de Deus, comigo e a tua mãe. Você não nasceu de qualquer coisa, não, foi gestada no amor de Deus em nós. Deus me deu a tua mãe como esposa, para me cuidar dela, para me levar para o céu. Porque você vai ter que levar ela para o céu. Será que se você morrendo hoje, você vai levar a sua esposa para o céu? Você vai levar seu marido para o céu? Será que nós vamos levar nosso filho para o céu do jeito que nós estamos? Esse dia um homem veio falar comigo, eu falei, querido, estou revoltado com o político, estou revoltado com isso, com aquilo. Eu falei, o problema não está no político. Está dentro da nossa casa. Porque o povo da nossa casa esqueceu de Deus. Não tem Deus mais. Vai lá no presídio, 700.000 pessoas presas. Tudo de 18 a 27 anos a média de prisão. A maioria está conhecendo Deus na cadeia. Porque o pai e a mãe não falaram de Deus. Não evangelizaram a sua casa. Não são testemunhos de Deus. A maioria dos jovens está conhecendo Deus na cadeia. É um absurdo para nós cristãos, para nós filhos de Deus. Hoje, celebrando o Santo André, a hora que ele escutou, que ele viu Jesus, ele largou seu barco, arrumou outra pessoa para trabalhar, e ele quis falar, e aí ele foi testemunhar Jesus em todos os lugares. Os apóstolos fizeram isso, por isso esta fé chegou até nós, porque eles acreditaram, crer, e nós precisamos falar. E se o pai não fala, se a mãe não fala, às vezes eu ficava assim, eu falava, nossa Senhora, se ninguém fala de Deus, eu não ia na igreja assim.
Porque se você não vê ninguém, a minha mãe me levou até os 5 anos, 6 anos, minha mãe me levou na igreja. Depois a gente foi morar em tantos lugares, em tão lugar distante que minha mãe não ia. E aí também não, meu pai enveredou para o lado do ocultismo. Então a gente foi enveredando para o outro lado. Porque aí você vai aprender a beber, fumar, e aí você vai para o mundo. Porque ninguém está falando de Deus para você. Ninguém te ensina Jesus, até que alguém mostre o caminho para você voltar para Deus. E aí você tem que consertar a vida de tantos erros, tantas coisas que entraram, que não precisavam ter entrado. Porque ninguém falou. Se alguém falasse, eu fico impressionado quando eu estava em Portugal. As crianças iam na igreja de 5 anos, 6 anos, 7 anos, e os pais sentam, as crianças ficam todas sentadas do lado, não levantam. Porque os pais educam os filhos para Deus. Educa para Deus. Porque se ele ama a Deus, ele vai te amar até o final da sua vida. Porque o amor de Deus vai morar no coração dele. E sem o amor de Deus no coração dele, ele não vai te amar. Por isso tem muitos filhos que não conseguem amar sua mãe, não conseguem amar seu pai, convive com eles como pai, como mãe, mas não tem amor por eles. Porque não deram Deus para eles. Deram tudo, menos Deus. E aí quer que o filho ama sem Deus. Não vai te amar. Ele vai te ter como amigo, como alguém que é pai, como alguém que é afetivo, mas não vai ter esse amor por você. É triste. Quantos filhos que não conseguem abraçar o pai dele, a mãe dele, porque não tem esse amor de Deus no coração. Só tem um relacionamento afetivo familiar. Porque foram tantas coisas que ele viu o pai fazendo, tantas coisas que ele viu a mãe fazendo. Viu mais os pecados do que as bênçãos de Deus na casa dele. Tem casa que vive mais de pecado do que de bênção. Triste, né? Porque a nossa casa devia ser a casa de Deus, né? Casa, pai e mãe é chamado a ser professor de amor por seus filhos. É o que você casou para ser. Mas o pecado, por isso, não seja escravo desse pecado deste mundo. Hoje Deus está te chamando. Passando, olha, aonde você está? Aonde você vive? A sua casa é a casa de Deus? Qual que é o seu serviço? Qual que é a sua profissão? Faz dela um profissional de Deus, faz da sua casa a casa de Deus, faz dos seus filhos morada de Deus, faz da sua vida morada de Deus, e aí você vai contagiar a sua rua, como aquele homem contagiava. As pessoas daquela rua ficavam tudo felizes de conhecer aquele homem. Porque ele contagiava, quando ele passava convidando as pessoas para o terço, para ir a algum lugar na igreja, todo mundo da minha rua ia. Porque aquele homem só passava e dizia, eu estou te convidando para ir para isso, vai ter isso na igreja hoje, você quer ir comigo para você experimentar a graça de Deus? E aí as pessoas iam, porque todo mundo quer experimentar. Seu filho, eu, todos nós queremos experimentar e viver da graça de Deus. Nós não queremos ser pecador nem escravo do pecado. Mas se a gente deixar, ele nos escraviza e nos mata. E destrói toda a nossa casa. E aí quantos pais estão morrendo, estão lá no asilo? Ninguém quer. Quantas mães que vão para o asilo? Ninguém quer. Porque o filho não criou relacionamento com ela de Deus. Criou só um relacionamento afetivo. E aí abandona. Porque o relacionamento afetivo não depende do outro, né? Fechamos nossos olhos por instantes e vamos pedir essa graça para Deus hoje, pedindo esta riqueza para o nosso coração que nós não sejamos. Hoje o Senhor está passando, nos convidando para entrar no reino dEle, para mergulhar a nossa vida, que o Espírito Santo nos dê esta graça e ter alegria de falar de Deus, de crer, de testemunhar, e aonde a gente passa, a gente deixa essa graça também no coração do outro. Que Deus nos dê esta alegria no dia de hoje, né? Que o Senhor possa preencher todo o vazio. E se a gente ainda não fez, faça. Se eu não falei de Deus, vou falar. Se eu não disse para o meu filho, eu vou dizer. Se eu não falei, meu filho, me perdoa porque eu não falei de Deus para você. Minha filha, me perdoa porque eu não falei de Deus. Não fui testemunho de Deus para você. Eu devia ter dado Deus para você primeiro e depois o resto. Meu marido, eu devia ter dado Deus para você primeiro.
Meu esposo, eu deveria ter dado Deus primeiro para você, colocado Ele no seu coração. Cada um de nós deveria ter dado Deus para o outro, né? E assim nós viveríamos a plenitude do reino de Deus.